Os anos 80 foram marcados por diversas mudanças, no âmbito da política, tecnologia e também das artes. Foi uma era de muitas novidades e a criatividade estava em alta. No vídeo de hoje nós vamos lembrar de vários acontecimentos importantes dos anos 80. Meu nome é Ricardo Viana e esse é o meu capacitor de fluxo. Sejam muito bem-vindos. Apertem os cintos e bora pro vídeo! Em 1980, o presidente do Brasil era João Batista de Oliveira Figueiredo. Governou de 1979 a 1985 e foi responsável por consolidar a abertura da política do país através da Lei da Anistia e das eleições diretas para o Congresso e para os governos dos estados. Foi o último presidente do período da ditadura militar. Você ficou muito emocionado, não ficou? Fiquei porque eu cheguei ao fim, né? Cheguei ao fim e fiz aquilo que eu disse. Eu ia de passar. Só fiquei meio frustrado porque não me deixaram passar a faixa para meu sucessor. Não deixaram só passar? Não deixaram passar. Quem não deixou? O Congresso decidiu que não haveria passagem de faixa. Lembra do movimento Diretas Já? Acontecia em 1984. 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos eleger o presidente do Brasil! E era um movimento pela volta das eleições diretas para presidente do Brasil. Em 1985, Tancredo Neves é eleito de forma indireta presidente do Brasil, porém morre antes de assumir o cargo. Assume o vice-presidente José Sarney, e é o fim da ditadura no Brasil. Deixa Tancredo Neves para esta nação um grande legado. Deixa o legado da dignidade na vida pública. Deixa o legado do amor ao povo. Abril de 1981, a nave espacial Columbia faz o seu primeiro voo. Os anos 80 foram uma nova era para os voos espaciais dos Estados Unidos. Começou em 12 de abril de 1981. O ônibus espacial Columbia, ou STS-1, entrou em órbita no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, no primeiro voo tripulado do programa. Em resposta ao bom humor deles, a NASA mandou mensagem especial, uma música feita logo depois do lançamento por um compositor desconhecido. Columbia, the whole world's watching you, Columbia. You're what America's been looking for so long, with the USA right back on top again. Em 1981, Ronald Reagan, do Partido Republicano, toma posse como presidente dos Estados Unidos. Reagan foi um ator e político norte-americano, foi presidente dos Estados Unidos e governador da Califórnia. Nascido e criado em pequenas cidades de Illinois, formado em economia e sociologia, também foi radialista esportivo. Já em 1982, o cantor norte-americano Michael Jackson faz sucesso mundial com o álbum Thriller. Os anos 80 foram marcados por diversas bandas. As bandas internacionais que faziam mais sucesso na época eram Bon Jovi, o Duran Duran, Pet Shop Boys, Madonna, Guns N' Roses, U2, Iron Maiden e a nossa querida Cyndi Lauper. E no cenário brasileiro tinha Blitz, Paralamas do Sucesso, Titãs, Engenheiros do Havaí, RPM, Biquíni Cavadão, Traje a Rigor, Legião Urbana e diversas outras bandas. Em 1983, o primeiro celular do mundo foi vendido. O Motorola Dynatac 8000X levou 10 anos para ser lançado e o tijolão marcou o início de uma revolução. Então, já que você tá aí sem fazer nada, então vai lá, ó, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificações de novos vídeos, curte, comenta, né, compartilha com todo mundo. Valeu? Então, vamos continuar. Janeiro de 1983, a empresa Apple lança o computador Macintosh. O Macintosh era lançado como uma apresentação hoje lendária, com Jobs brilhando no palco e seu próprio aparelho se apresentando com voz. Ele tinha um mouse, teclado e uma interface gráfica em preto e branco. A primeira versão do Mac OS. 1983, Nelson Piquet torna-se bicampeão mundial de Fórmula 1. Falei, esse motor aqui vai ser muito fácil dirigir para ganhar um campeonato. Terminar esse campeonato e ganhar um campeonato. A vitória que ele precisava! Nelson Piquet vence o Grande Prêmio da Itália!
Também em 83, os pesquisadores Luke Montagnier e Robert Gallo identificaram o vírus da AIDS. O assunto é tão grave que esta semana mesmo foi motivo de nova reportagem de alerta numa revista da importância de Time. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Em 1987, Freddie Mercury descobriu ser portador do vírus da AIDS e sua saúde física se deteriorou rapidamente, por isso Queen se aposentou dos palcos, sendo que o concerto final da Magic Tour em Londres, no dia 8 de agosto de 1986, foi o último momento de Freddie Mercury no palco. Renato Russo descobriu que era soropositivo em 1989. Nunca assumiu publicamente a doença, mesmo quando era questionado por jornalistas. Eu tenho a sorte de ter, não muitos amigos, mas eu tenho bons amigos. Entende? Então isso dá uma força legal e tipo assim, tenho muitos namorados também, então assim, segurando uma boa. O cantor e compositor Renato Russo morreu esta madrugada aos 36 anos, vítima da AIDS. Cazuza, no auge do sucesso, o Rebelde Sem Causa assumiu publicamente ser portador do vírus da AIDS em 1989. Comparecia às premiações numa cadeira de rodas, bem debilitado. Faleceu no ano seguinte, vítima de um choque séptico causado pela AIDS. Cerca de 7.000 pessoas compareceram ao seu velório. 1983, uma imagem impactante invadia os lares do Brasil. O logotipo da Manchete sobrevoava várias cidades do país como uma nave espacial, uma vinheta futurista acompanhada de uma música bem moderna. A primeira edição do Rock in Rio ocorreu entre 11 e 20 de janeiro de 1985, na antiga cidade do rock, localizada em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. O festival durou 10 dias, com um total de 1.380.000 espectadores. Ney Matogrosso foi o responsável por abrir a primeira edição da história do Rock in Rio. Com seu estilo extravagante, ele inaugurou o evento, que contaria com Queen, Iron Maiden, Whitesnake, Baby Consuelo, Pepeu Gomes e Erasmo Carlos no mesmo dia. O primeiro bebê de Proveta nasceu em outubro de 84, em São José dos Pinhais. 7 de outubro de 1984, nasce o primeiro bebê de Proveta do Brasil. O nascimento de Ana Paula em São José dos Pinhais, no Paraná, chamou muita atenção do Brasil e do mundo, além de, é claro, despertar a curiosidade de todos na maternidade. O nascimento dela foi um marco para a medicina. Fevereiro de 1986, a aparição do cometa Harley. Em 1986, ocorre na União Soviética o pior acidente nuclear da história. A catástrofe ocorreu na usina nuclear da cidade de Chernobyl, levando à morte de milhares de pessoas. O mais grave acidente da história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Em pânico, o mundo parou para assistir. O desastre de Chernobyl. Do complexo nuclear V.I. Lenin tinha voado pelos ares. Em 28 de janeiro de 1986, instantes após o lançamento, o ônibus espacial Challenger explodiu no céu. Foi um dos mais impactantes acidentes da história aeroespacial. A partida foi perfeita. Esta missão tinha vários objetivos técnicos, mas a atenção maior do povo estava concentrada na primeira professora americana no espaço. Foi a primeira cidadã sem funções técnicas nem compromissos com a NASA a participar de uma missão. O marido, os filhos e os pais dela viram e aplaudiram a partida. Com 1 minuto de voo, a 14 quilômetros de altura, o comandante da Challenger recebeu instrução para dar toda a aceleração. Ele respondeu: Roger, potência total. Foram as últimas palavras que vieram da Challenger. Dia 9 de novembro de 1989, a queda do Muro de Berlim, um ato simbólico que marcou o fim da Guerra Fria. A estrutura de concreto que dividia o país física e ideologicamente desde 1961 foi destruída durante uma manifestação popular que marcou o início do processo da reunificação alemã e da derrocada do comunismo na Europa Oriental. Em 4 de julho de 1989 ocorreu um grande protesto em Pequim, na Praça da Paz Celestial.
A manifestação tinha como principais objetivos a luta pela democracia, pela liberdade de imprensa e contra a corrupção na China. As tropas do governo chinês reprimiram com força e mataram centenas de manifestantes, milhares foram presos. O evento ficou conhecido como o Massacre da Praça da Paz Celestial. 1986, criado no Brasil o Plano Cruzado, plano econômico do governo Sarney, que visava reduzir a inflação com tabelamento de preços. Criação de uma nova moeda, o cruzado. 30 de junho de 1986, estreia o programa infantil Show da Xuxa, apresentado por Xuxa Meneghel na Rede Globo. Com 2.000 edições concluídas, o show substituiu o programa do Balão Mágico. Quem matou Odette Reutemann? Em 88, no capítulo 193 de Vale Tudo, exibido no dia 23 de dezembro, Odette, interpretada pela atriz Beatriz Segal, foi morta por 3 tiros por um autor oculto e deixou muitas famílias curiosas sobre qual seria o final da novela. Depois foram 11 capítulos da trama de Gilberto Braga que deixaram o Brasil curioso. Quem teria tido coragem de dar fim na matriarca da família Reutemann? Com uma média de 86 pontos no Ibope, o episódio de desfecho revelou então que Leila, interpretada pela atriz Cássia Kiss, matou Odette por acidente. A intenção dela era assassinar Fátima, que era interpretada pela atriz Glória Pires, a amante do seu marido, Marco Aurélio, Reginaldo Faria. Julho de 1980, sai do ar a Rede Tupi de televisão. Alô, estúdio, vai sair, hein? Ok, estúdio fora do ar. No dia 19 de agosto de 81, entra no ar SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Em agosto de 84, é exibido no Brasil pelo SBT o primeiro episódio do Chaves. Você diz as ordens, imbecil. As ordens, imbecil. O imbecil tá sobrando. Ele ou ele? Jaspion chegou ao Brasil em 88 na Rede Manchete e foi responsável pelo renascimento das séries japonesas que já eram exibidas desde a década de 60. Uma estreia na Rede Manchete fez muita gente vibrar a cada episódio. É o Jaspion? Então, pra você o Jaspion, vai que vai. Fantástico Jaspion. Já no cinema, em 1980, aconteceu muita coisa legal. Foi o lançamento do Star Wars Império Contra-Ataca, episódio 5. And the climactic clash between good and evil. E em julho de 82 estreia no cinema o filme E.T. do nosso querido Steven Spielberg. E.T. o Extraterrestre foi um filme incrível que marcou a época. With never before seen footage, enhanced special effects. Já no dia 25 de dezembro de 85, olha que presente de Natal maravilhoso, lançamento do filme Back to the Future. Os filmes dos anos 80 marcaram uma época de entretenimento e inovação no cinema, cheio de emoções, efeitos especiais, terror e muita diversão. Espera aí, doutor. Está me dizendo que fez uma máquina do tempo com um DeLorean? Na minha opinião, se vamos fazer uma máquina do tempo com um carro, por que não fazer com estilo? Além disso, a carroceria de aço inoxidável fez a dispersão do fluxo. Cuidado! Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui sempre comentando. Não esquece de deixar o joinha. Muito obrigado por tudo. Esse foi o vídeo de hoje. Foi muito legal estar fazendo isso aqui. Essa viagem no tempo com vocês. Até o próximo vídeo. Fui!